Então iniciamos a segunda parte do estudo, o livro Céu e Inferno. E estamos vendo agora o capítulo 9. O assunto é os demônios segundo a igreja. Segundo a igreja, Satã, o chefe ou o rei dos demônios, não é uma personificação alegórica do mal, mas um ser real, fazendo exclusivamente o mal, ao passo que Deus faz exclusivamente o bem. Tomemo-lo, pois tal como nos dão. Satã é de toda a eternidade, igual a Deus, ou superior a Deus? Se ele é de toda a eternidade, é incriado e, por consequência, igual a Deus. Deus, então, não é mais único ao Deus do bem e o Deus do mal. É posterior, então é uma criatura de Deus, uma vez que ele faz somente o mal, que é incapaz de fazer o bem e de se arrepender. Deus criou um ser votado perpetualmente ao mal. Se o mal não é obra de Deus, mas a de uma das suas criaturas predestinadas a fazê-lo, dele sempre Deus é o primeiro autor. Então não é infinitamente bom. Ocorre o mesmo com todos os seres maus chamados demônios. Então, aqui resume em um parágrafo, né, tudo aquilo que nós devemos raciocinar sobre os demônios, né? Nós já aprendemos que os demônios, como são vistos e vendidos desde as épocas primordiais ali, não existe, né? Porque não existe o mal eterno. O mal eterno é de acordo com o adiantamento de cada um e por um momento que ele quer continuar daquela forma e não que ele está predestinado à eternidade na maldade. Então mesmo os chefes, nós sabemos que não existe o demônio lá como é pregado, né? O diabo, o Satanás. É uma forma alegórica que foi dada, mas que muitos vendem ele como um ser real. Ele é um espírito e esse espírito está voltado ao mal momentaneamente. Mas ele pode mudar isso. Ele pode decidir pelo seu livre-arbítrio mudar. Então, a partir do momento que ele pode decidir pelo seu livre-arbítrio não continuar nessa escalada do mal, ele tem a opção, ele está lá voluntariamente praticando o mal. Então, aqui vamos ter, então, começar a ter as explicações do Espiritismo a respeito disso aí. Por quê? Se ele fosse um ser também igual a Deus, só que voltado ao mal, ele seria uma criação. E se Deus é o criador de tudo, quem que criou o ser do mal? Então não foi Deus, então ele não é o criador de tudo. Então aí já começa a haver contradições, né? E se ele criou o mal, se Deus criou o mal, ele criou esse ser que está lá agindo agora no mal. Então ele criou o mal, visto que se ou ele é uma criação igual a Deus, ou ele é uma criação de Deus. Mas mesmo que fosse criação de Deus e está lá no mal, é uma responsabilidade de Deus. E Deus é soberanamente bom e justo. Então ele não criaria alguém para fazer o mal, para praticar o mal, né? Então esse ser que pratica o mal, ele está lá voluntariamente fazendo isso. Mas ele tem o livre-arbítrio de sair dessa situação e começar a andar em direção ao bem. Então Deus não quer que nenhum de seus filhos pratique o mal. Deus é o amor incondicional de tudo. E é nessa direção que cada um de nós está indo.
em busca de adquirir esse amor incondicional por todos, inclusive pelos maus, que é os que estão mais atrasados. Mas Deus criou as leis perfeitas, as leis de ação e reação. Segundo tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. E quem está plantando mal está colhendo, e se continuar nessa linha, ele vai continuar até ele decidir que quer mudar. Então nós temos que entender esse lado, que não existe o inferno eterno. É a opção de quem está nessa situação, que são espíritos como nós, criados simples e ignorantes, e que o mal não foi criado por Deus, mas é a ausência de Deus. O mal é a opção de cada um. A pessoa, quando é má, ela está mais afastada de Deus. A pessoa, quando é boa, ela está mais próxima de Deus. E essa é a opção individual de cada um de nós, inclusive dos maus que estão lá na condição que eles estão hoje. Então lá também existem os chefes, existe uma hierarquia no mal, mas é opção deles, e eles não estão condenados eternamente a seguir nessa condição. Eles estão lá de livre, espontânea vontade, e podem mudar essa vontade pelo seu livre-arbítrio e começar a caminhar na direção de Deus, que é o bem e o amor incondicional. Tal foi, durante muito tempo, a crença sobre esse ponto. Hoje diz-se: Deus, que é a bondade e a santidade por essência, não os teria criado maus e malfazejos. Sua mão paternal, que se compraz em derramar sobre todas as suas obras um reflexo das suas perfeições infinitas, os havia cumulado de seus mais magníficos dons. As qualidades sobreeminentes de sua natureza havia acrescentado a generosidade de sua graça. Fizera-os em tudo semelhantes aos espíritos sublimes que estão na glória e na felicidade, distribuídos em todas as ordens e misturados em todas as classes. Tinham o mesmo fim e os mesmos destinos. Seu chefe foi o mais belo dos arcanjos. Teriam pedido eles também merecer ser confirmados para sempre na justiça e admitidos a gozarem eternamente a felicidade dos céus. Esse último favor teria coroado a todos os outros favores dos quais foram objeto, mas deveria ser o primeiro da sua docilidade, e deles se tornaram indignos, perderam por uma volta audaciosa e insensata. Então, outra coisa que é vendido também é que Lúcifer era um anjo de Deus, um dos mais belos dos anjos, e que teria por ganância caído, né? E com ele uma legião de outros anjos. Então, partindo desse princípio, se Deus criou os anjos à parte, como nós já vimos antes nas crendices religiosas, né? Que Deus criou seres à parte, né? Nós somos seres que temos que conquistar a nossa purificação, a nossa melhoria, e Deus já criou seres perfeitos. Por que Ele teria feito isso, né? Nós já debatemos sobre isso em estudos anteriores, né? Onde estaria a justiça? Ele já criou alguém perfeito e criou nós que temos que correr atrás, né? Temos que aprender, temos que sofrer, temos que aprender na prática o nosso melhoramento. Por que ele ia criar uma classe separada?
E se ele criou essa classe separada, que são os anjos, daí teve um grupo que se rebelou. Mas se eram seres perfeitos, e não pode haver a regressão da bondade, como que eles se rebelariam, né? Já eram seres angelicais e bondosos. Então, eles se rebelaram e se tornaram maus. Tudo aquilo que eles tinham de bom reverteu para seres maus. Então, Deus é falível, né? Deus criou seres que se voltaram contra Ele mesmo, né? Então, não haveria uma perfeição em Deus. Então, nós não podemos aceitar isso porque não tem lógica. Então, também são crendices que foram criadas para uma forma alegórica e muitas vezes até para manipular as pessoas. Então, não tem uma lógica em acreditar nisso, né? Então, o que temos é que todos, para chegar à condição de anjos, têm que passar pelo que nós estamos passando hoje. Já passaram e conquistaram esse mérito. E nós temos a nossa condição de correr atrás e um dia conquistar isso também. Mas Deus não fez ninguém antes perfeito já para lá viver separados de nós. Os anjos que lá estão, nas funções que eles têm, eles foram seres como nós que conquistaram sofrendo e aprendendo passo a passo em várias reencarnações, assim como nós. Assim haveria então a justiça de Deus, que criou todos os seres simples e ignorantes a caminho do aprendizado e da evolução. Qual foi o escolho de sua perseverança? Qual a verdade desconheceram? Qual ato de fé e de adoração recusaram a Deus? A Igreja e os anais da história santa não o dizem, de maneira positiva. Mas parece certo que não aqueceram nem a mediação do Filho de Deus por eles mesmos, nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. O Verbo divino, para o qual todas as coisas foram feitas, é também o único mediador e salvador no céu e na terra. A finalidade sobrenatural só foi dada aos anjos e aos homens na previsão de sua encarnação e dos seus méritos, porque não há nenhuma proporção entre as obras dos mais eminentes espíritos e essa recompensa, que não é outra que o próprio Deus. Nenhuma criatura teria podido aí chegar sem essa intervenção maravilhosa e sublime de caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a essência divina das obras de suas mãos, seria preciso que reunisse em sua pessoa os dois extremos e que associasse a sua divindade, a natureza do anjo ou a do homem. E ele fez escolha da natureza humana. Então, nós todos estamos a caminho do aprendizado e da melhoria. Em cada encarnação, essa encarnação atual que estamos é a nossa melhor versão. Nós já fomos sempre piores do que somos hoje, né? Então essa versão atual de cada um de nós é a melhor versão de nossas encarnações, né? Porque já passamos várias outras que fomos piores do que hoje somos. Então, quando nós adquirimos um aprendizado, nós estamos dando um passo à frente, cada vez um passo à frente, nessa melhoria e nessa busca. Então, Deus é o amor infinito, é o amor incondicional por todos. E Deus é o amor, é a energia viva, né? Não podemos ver Deus como um ser único, um velhinho lá, né?
como as pessoas retratam ele nos livros, né? O velhinho de barba branca num cajado. Deus é uma energia. E é essa energia criadora de tudo que sustenta todo esse universo e que leva todos ao amor, em busca do amor. E é esse amor que sustenta. Então, quanto mais temos espíritos evoluídos, mais esse equilíbrio do amor é que sustenta todo o universo. E é por isso que o amor sempre vence. O bem sempre vence o mal. Porque o bem é o que sustenta todo o universo. Então, mesmo quando a gente acha que está o caos, que as coisas estão dando errado, por isso que eles dizem, nós não podemos enxergar isso do plano físico, nós temos que enxergar do plano espiritual. Porque até nas coisas piores que já aconteceram aqui na Terra, houve um aprendizado. Mesmo com a ausência e o distanciamento dos homens de Deus, do bem, né, por sua maldade, por sua ignorância, mesmo assim, esse aprendizado, essa coisa negativa que aconteceu, se formos pegar guerras, desde os primórdios das eras primitivas, invasões, tudo isso, existe por trás disso aí uma evolução. Por isso que nós hoje estamos num planeta de provas e expiações e não estamos mais num planeta primitivo. Por quê? Hoje nós já pensamos de uma maneira melhor, já estamos numa grande maioria de pessoas pensando de uma maneira mais equilibrada. Ainda não estamos, na grande maioria, pensando tão elevadamente a ponto de estarmos num planeta de regeneração, mas chegaremos lá, estamos a caminho disso, assim como saímos do planeta primitivo, que já fomos. Então sempre há uma evolução, um melhoramento. Esse desígnio concebido de toda a eternidade foi manifestado aos anjos muito tempo antes do seu cumprimento. O homem-deus lhes foi mostrado no futuro como aquele que deveria confirmá-los nas graças e introduzi-los na glória, com a condição de que o adorassem na terra, durante a sua missão, e nos céus pelos séculos dos séculos. Revelação inesperada, visão arrebatadora para os corações generosos e reconhecidos, mas mistério profundo, acabrunhante para os espíritos soberbos. Esse fim sobrenatural, esse peso imenso de glória que lhes era proposto, não seria, pois, unicamente a recompensa dos seus méritos pessoais. Jamais poderiam atribuir-se a si mesmos os títulos dessa posse. Um mediador entre eles e Deus, que injúria feita à sua indignidade, a preferência gratuita concedida à natureza humana, que injustiça, que insulto aos seus direitos, essa humanidade que lhes era tão inferior e veriam um dia divinizada para a sua união com o Verbo e sentada à direita de Deus sobre um trono resplandecente, consentiriam oferecer-lhe eternamente as suas homenagens e a sua adoração. Lúcifer e a terceira parte dos anjos sucumbiram a esses pensamentos de orgulho e de ciúme. São Miguel, e com ele a maioria exclamaram: o que é semelhante a Deus? Ele é o Senhor dos seus dons e o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro, que será imolado para a salvação do mundo. Mas o chefe dos rebeldes, esquecendo-se de que era devedor ao seu Criador, por sua nobreza e por suas prerrogativas, ouve somente a sua temeridade e diz: eu mesmo me elevarei ao céu,
estabelecerei a minha morada acima dos astros, me assentarei sobre a montanha da aliança, nos flancos do Aquilon. Dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao mais alto. Aqueles que partilhavam seus sentimentos acolheram as suas palavras com um murmúrio de provação e se encontravam em todas as ordens da hierarquia, mas a sua multidão não os colocou ao abrigo do castigo. Então, Lúcifer seria um ser espiritual criado, evoluído, mas que sucumbiu à ganância, né? Ele queria ser igual a Deus. E por que ele, se foi criado por Deus, reagiria dessa forma, né? Por que os outros foram criados e não reagiram? E daí diz ali que 1/3 dos anjos se rebelou contra Deus, né? Então não teria essa lógica, porque se eles eram seres superiores criados, chamados de anjos, por que eles iriam querer escolher o mal? Porque eles já estariam evoluídos. Se já são anjos e são evoluídos, é porque eles já estão no bem. Então, por que haveria essa reação, né? Então, foi só uma alegoria para explicar. As pessoas querem criar explicações para explicar o mal. O mal é só a ausência de Deus. E o mal vem de espíritos simples e ignorantes, que são nós. Mas não vem de espíritos já evoluídos, que são os espíritos puros chamados de anjos. E esses já adquiriram a pureza do seu espírito. Eles não têm mais falhas, eles não pensam mais só em si, eles não têm mais vaidade. Eles pensam na harmonia do universo, no bem de todos. E é eles que ajudam Deus nessa função de sustentar através do amor. Então eles jamais cairiam, porque eles já adquiriram o progresso e o mal não faz parte mais deles. Então é incoerente essa visão, né, de que alguns anjos criados perfeitos se rebelaram e caíram no mal. Seria uma regressão. Nós vamos entrar agora numa outra parte, que é a objeção. Que eles vão objetar, eles não concordando com esses pensamentos das igrejas, das religiões que criaram essa alegoria, né? E ele vai explicar então por quê. Então, só que não vai dar tempo, né? Daí a gente vai deixar para os próximos capítulos. Então nós vamos dividir com vocês mais uma mensagem, uma psicografia. É uma mensagem escrita que veio no dia 16/9/2021 pela médium Cristiane e pelo espírito Aloísio. E a mensagem diz: perante esta terra nasceu a estrela mais bonita, filho legítimo do amor do Pai Celestial, o Senhor do céu e da terra. Nada façais que ele, que é teu Pai, não vê. Ele vê tudo no seu mais íntimo. Tudo que quer melhorar, buscai no exemplo do Cristo. Somente ele pode salvar do Calvário, da ilusão, da dor, do sofrimento. Somente nele está o mais belo exemplo do amor de Deus. A eternidade é questão de pouco tempo, e é lá que sua morada está guardada. Não se prenda na ilusão terrena, não se prenda nos conflitos terrenos. Se há luz, deixe-a brilhar. Forte abraço, Aloísio.